Mas eu sou feliz porque ainda posso ouvir, ainda tem esse recurso que a gente tem, ainda tem as pessoas, né, como a Priscila, que está aqui sempre colaborando. Se outro dia eu dei um problema lá e a gente veio com ela, que ela resolveu. Aí me ensinou a trocar o livro. Outro dia deu uma entupida lá, eu não escutei. Falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu me lembrei, né, que tinha que trocar. Troquei o filtro do aparelho, funcionou muito bem. Olha, meu nome é Marlene, eu sou mineira, sou de Pratápolis e eu vim para Campinas para visitar minhas filhas, acabei me envolvendo aqui com umas consultas e fazendo os tratamentos médicos. Mas a minha história do meu ouvido se inicia lá uns 25, 30 anos atrás. Quando eu comecei a perceber que à noite ao me deitar, eu ouvia um grilo. Eu senti que tinha um grilo no quarto, me perturbando. Até que eu descobri que não era, que era um problema no meu ouvido. Procurei um otorrino e descobri que eu estava com uma perda auditiva. Mas eu fiquei ainda controlando a situação, até que me ofereceram um aparelho lá em Jaú, que era no dia da presente e tal, eu fui lá. Mas ele era muito grande, ele era um grandão no ouvido, aqui era um fiozão, porque aquilo eu não me adaptei, eram os dois ouvidos. Eu não me adaptei àquilo. E acabei tirando, não usando. E a senhora não se adaptou porque o aparelho era grande ou porque Era não grande. ouvia direito, não, eu... incomodava também a questões auditivas? Eu acho que um pouco é por vaidade, né? A gente colocava aquilo lá, ficava grande aquele aparelho, porque o ouvido ficava aquela bola muito grande. Ele estava resolvendo, mas eu acabei desistindo dele. E fiquei sem o aparelho, mas eu comecei a perceber que a minha perda estava ainda um pouco avançando, né? Daí eu fui num outro otorrino, fui até em Franca. E lá eu consegui fazer os exames, percebi, comprei um aparelho que me indicaram, esse mais menor, né? Mais assim, menos visível, né? Na orelha. E eu me adaptei muito com ele. Foi muito bom. Fiquei aí quase uns 15 anos com ele, sempre variando e trocando. Aí eu vim para Campinas e ele deu um problema. Eu vim aqui com a doutora Priscila e acabei que troquei o aparelho, né? É muito bom, estou gostando. E deixei de ter um pouco da vaidade. Hoje eu uso o aparelho. Se a pessoa pergunta, eu não estou entendendo, eu falo que eu estou usando, porque eu perdi também a audição do ouvido direito devido a um erro médico. Ele quis fazer uma cirurgia para colocar uma prótese, porque a prótese ia resolver, que ia ouvir. E eu não ouvi realmente nada. Daí eu fui em Franca, eu fui em Ribeirão Preto, em um médico, ele disse assim, olha, eu não teria feito nem essa cirurgia que a senhora fez. Ele queria fazer uma segunda para refazer. Ele falou, não, eu não teria feito nem a primeira, porque não dá resultado colocar essa prótese. O resultado bom, ideal, é usar um aparelho. A senhora vai ter que usar para refazer essa história sua. Só que agora eu não tenho como usar o aparelho do ouvido direito, porque eu perdi total devido à prótese colocada, porque ele retirou o osso que estava ainda ajudando, né? Mas eu sou feliz porque ainda posso ouvir, ainda tem esse recurso que a gente tem, ainda tem as pessoas, né, como a Priscila, que está aqui sempre colaborando. Se outro dia eu dei um problema lá e a gente veio com ela, que ela resolveu. Aí me ensinou a trocar o livro. Outro dia deu uma entupida lá e eu não escutei. Falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu me lembrei, né, que tinha que trocar. Troquei o filtro do aparelho, funcionou muito bem. E é isso, eu acho que quem tem problema auditivo não pode ter vergonha, porque eu tive esse receio no início, né? De vaidade demais, né? Mas acontece que a necessidade faz a gente usar e não ter vergonha. Não tem, você não pode dizer que uma pessoa que usa óculos, por exemplo, é uma deficiente, né? Usa uma bengala, usa uma muleta, é deficiente. Por que o ouvido não pode ser? Então, acho que é um recurso bom que a gente tem que ter. E quem tem esse problema tem que buscar recurso.
tem que aceitar, né? E ser feliz. E eu sou feliz, apesar de ter só um, mas ele me dá toda a alegria que eu preciso. E é isso. E a senhora chegou a usar 2 aparelhos? Usei, quando era o grandão. Mas aí, quando eu fui ao médico nesse otorrino lá Quanto em... tempo a senhora lembra que a senhora usou? Menos de um ano. Eu usava, tirava, punha, tirava. Mas quando o médico fez a cirurgia que deixou de... Perdi totalmente, aí eu deixei de usar, deixei os 2. E a senhora lembra quais eram as dificuldades que a senhora sentia antes de colocar o aparelho no convívio social, na comunicação, emocionalmente? Não, no início eu não tinha problema, né? Eu ouvia, eu me comunicava bem, eu era professora, então eu tinha assim uma comunicação muito grande com os alunos, apesar de ser num ambiente aberto, eu ouvia bem. Mas aí a dificuldade começou a surgir depois de uns 10 anos para cá, que aí eu comecei a perceber que realmente eu estava, às vezes, precisava ouvir a pessoa de perto, olhar para a pessoa, às vezes precisava repetir. E quando a pessoa falava do meu ouvido de cá, eu falava, não, fala de cá porque daqui eu não escuto, sabe? Então, foi assim, gradativo. Eu sei que a minha perda é gradativa. Eu sei que a minha perda é assim, vai ocorrer no dia a dia a diminuição dela. Mas eu aprendi a conviver com isso. Eu aprendi. E hoje eu convivo bem em qualquer situação que eu estou. E não tenho o que falar porque eu estou vivendo um momento assim de grande felicidade, né? De estar ouvindo, ainda poder ouvir. E de ter o recurso que existe. Esse é que é importante. E ter as pessoas que estão do nosso lado nos apoiando, como você, Priscila, que está sendo tão gentil, tão boa, tão colaboradora com a situação. Eu posso falar? Meu nome é Amanda e eu sou filha da Marlene. A mamãe começou a ter perda auditiva há muitos anos, né? Então eu era adolescente. E ela tinha um certo estresse antes de usar o aparelho, porque ela falava que ficava ouvindo um grilo, depois ela começou a falar que ela ouvia uma panela de pressão chiando no ouvido o tempo todo. Então ela se estressava com esse barulho constante no ouvido. Mais do que o que ela não estava ouvindo, ela se estressava mais com o barulho. Então, quando ela colocou o aparelho, ajudou até a gente, porque às vezes ela era estressada por conta daquele barulho que ela ficava ouvindo, ela ficava muito nervosa, assim, toda hora ela reclamava. Então, ela colocou o aparelho e aí ajudou, tanto na audição, para a gente conseguir falar com ela, né, porque às vezes a gente ficava repetindo, estressava de ter que ficar repetindo aquela conversa toda hora. Quem está do lado acaba tem que se adaptar, né? Em ter que falar várias vezes quando a pessoa não ouve, não está com o aparelho, mas acaba estressando a gente também, né? E depois que ela colocou o aparelho, ela não reclamou mais dos barulhos e a gente passou a conversar melhor, a convivência fica melhor. A mamãe aprendeu a ler os lábios, então assim, às vezes ela percebe que se é uma conversa que tem algum som que pode atrapalhar a conversa, ela entendeu que ela tem que virar para a pessoa. O aparelho ajuda, mas ler os lábios ajuda também, é uma combinação, né? E aí, eu estava falando aqui com a Priscila, a minha mãe fazia os aparelhos dela há 20 anos em Franca, mas Franca é 1 hora da nossa cidade. Então, qualquer problema que acontecesse, a gente era obrigada a ir em Franca para poder resolver o problema. A gente não tinha uma certa autonomia. Estávamos numa festa de 15 anos, o aparelho parava de funcionar, a mamãe perdia a comunicação na festa, ela perdia a festa, né? Hoje não. Hoje ela anda com a pilha dentro da bolsa, ela anda com a caixinha, com o filtrinho dentro da bolsa. Se ela tem algum problema e a gente está numa festa e o aparelho parou, ela tem ainda um recurso para tentar fazer isso ser resolvido. Pode ser que não seja isso, pode ser que seja uma manutenção, sim. E a gente liga para a Priscila, ela encaixa, faz a manutenção, tá ótimo. Mas pode ser que ela consiga resolver ali naquele momento, e aí volta tudo ao normal, ela não perde aquele momento. Então a autonomia que a gente tem aqui com a Priscila desses retornos, né, de ela verificar se o aparelho precisa ser regulado, se está tendo alguma perda que precisa regular o aparelho ou não.
a gente aprender que dá para mexer num filtro, numa oliva, fazer uma limpeza correta do aparelho, isso dá uma autonomia para quem é a pessoa que usa o aparelho, assim, dá uma autonomia, dá uma segurança para a pessoa que a minha mãe não tinha. Às vezes ela não queria ir num lugar porque ela estava com medo do negócio não funcionar, de parar de funcionar, né? Do aparelho não estar funcionando direito. E agora não, agora ela é muito mais segura para sair de casa porque ela consegue resolver. E se não resolver, a gente tem um contato de uma pessoa que abraça a gente, né? Então assim, olha, meu aparelho parou, Priscila, você consegue me atender? E ela está sempre aberta para atender e resolver e explicar. Às vezes é uma falha que está tendo, ou até mesmo, por exemplo, você fazer uma limpeza no ouvido, né? Ela indica. Então, assim, eu acho que não é só ter o aparelho e ter a empresa que te vendeu e que você chega lá e fala, tá com problema, ela manda para manutenção. Não é isso. O mais importante é você ter alguém que te abraça, que está ali naquele momento que você precisa para te ensinar, para te acompanhar, vai ter que encaminhar para uma manutenção, ela vai te explicar o que está acontecendo, de repente é um uso errado. Então, esse trabalho faz toda a diferença, porque a gente não nasceu instruído para usar esse tipo de tecnologia, né? Principalmente a maioria das pessoas que estão usando são pessoas que já têm uma certa idade, então precisa estar se adaptando às tecnologias e a gente precisa desse apoio. Então isso é muito bom pra gente. Só tenho a agradecer.